Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento de análise e tratamento de não conformidades. Nessa aula eu vou abordar um assunto que eu não tratei, não abordei na aula sobre a avaliação de eficácia do tratamento da não conformidade. E aí eu recebi uma pergunta que diz o seguinte: se ao final da avaliação de eficácia a resposta fosse não, ou seja, não eficaz, o que fazer? Para qual etapa voltaríamos? Essa é uma pergunta interessante porque é muito comum isso acontecer. E eu montei aqui um fluxograma para a gente entender qual o passo a passo adotado caso isso aconteça. Começando pela realização, né, da avaliação de eficácia, a gente vai fazer a pergunta, né, a pergunta-chave aí, se o tratamento foi ou não eficaz. Se foi eficaz, a gente vai seguir em frente para a realização da atualização de riscos, que é a próxima etapa do processo. Caso negativo, ação, tratamento não eficaz, a gente vai fazer uma nova pergunta. A gente vai fazer uma nova etapa aqui, né? Avaliar se a causa raiz identificada ela é coerente com o problema, né? A causa que a gente atacou, identificou e atacou, se ela é coerente com o problema, se a gente aplicou as ferramentas de forma correta, né? No caso aqui os 5 porquês, e se a gente chegou numa causa raiz que faz sentido em relação ao problema que a gente está aqui tratando, né? A não conformidade que a gente está tratando. Caso a causa raiz não esteja ok, se a gente considerar que ela não faz sentido, que ela não é coerente, a gente vai fazer uma nova investigação de causa, vai planejar novas ações corretivas, vai executar essas ações corretivas e, obviamente, vai precisar retornar lá para a avaliação de eficácia. Agora, se a gente chegar à conclusão de que a causa raiz ela é coerente, nesse caso, a gente vai precisar avaliar se as ações que a gente planejou para aquela causa raiz, se elas têm nexo com a causa, né? Se existe um nexo, uma relação clara entre a causa raiz que a gente identificou e a ação ou as ações que a gente planejou para ela. Caso essas ações não estiverem ok, né? Se elas não fizerem sentido, se elas não tiverem nexo, a causa raiz, ok, faz sentido, mas a ação que a gente propôs não é coerente, ou as ações não são coerentes. Então, a gente vai precisar planejar novas ações para aquela mesma causa, executar essas novas ações e retornar para a avaliação de eficácia. Agora, se as ações estiverem ok, a gente vai precisar avaliar se a gente executou aquelas ações de forma correta e completa. É muito comum a gente também planejar ações e não executar exatamente aquilo que a gente previu, né, que a gente planejou. Ou a gente não foi profundo o suficiente, ou a gente não envolveu todas as áreas que a gente deveria ter envolvido. Se a gente propôs fazer, por exemplo, um treinamento, a gente pode não ter treinado todo mundo ou não ter treinado com a profundidade que seria necessária. Ou se a gente planejou, por exemplo, elaborar um procedimento, pode ser que o procedimento não tenha sido elaborado, né, com todas as informações que precisariam. Então a execução não foi. Eu fiz a coisa certa do jeito errado. Então, aqui nesse caso, o que a gente vai precisar, né, avaliar, né, se essa execução foi ok ou não. Caso negativo, a gente vai precisar executar aquelas ações. Agora, se eu chegar à conclusão de que eu executei as ações planejadas de forma consistente, então eu vou precisar voltar lá para a investigação de causa, porque desde o início, em algum ponto, eu falhei, seja na causa raiz, seja no planejamento das ações ou na execução das ações. Então, é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem postar aqui e eu espero você na próxima aula.